vai acontecer um novo Pentecostes, e vai acontecer um novo Pentecostes, e vai acontecer um novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Acontecer um novo Pentecostes, e vai acontecer um novo Pentecostes, e vai acontecer um novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Eu quero que a gente deseje muito essa graça de Pentecostes. Eu já vi muita coisa, gente, muito. Eu já vi morto ressuscitar, já vi. Não vi levantar do caixão, vi levantar do leito de morte na UTI quando já estava sendo retirado de lá. Então eu já vi Deus fazer muitos milagres, muitos, assim que eu fico impressionado. Mas eu nunca vi língua de fogo na cabeça de ninguém, mas está aqui no Pentecostes, aconteceu e eu quero ver. Já vi com o próprio padre Robert de Grandes, no evento que eu estava animando com ele em São José dos Pinhais, antes de Curitiba, a cidade fica logo antes de Curitiba, Campo Largo, no ginásio ali, e quase todas as pessoas repousaram no Espírito, e aí um padre correu e se escondeu debaixo da mesa que eu estava, e eu fiquei: padre, o que o senhor está fazendo aí? Ele falou: você está louco, está todo mundo caindo, eu vou ficar aqui embaixo, né? E eu morri de dar risada depois. Aí, quando todo mundo estava levantando, que o padre saiu de fininho, ele passou perto do padre Robert de Grandes, e o padre Robert tocou nele, e ele pluft, caiu ali no lado, né? Porque era muita unção. E tudo isso que eu vi do Espírito Santo, claro, algumas coisas a gente fala: isso é muito louco, né? E aí eu até vou falar uma aqui que depois eu vou apanhar em casa hoje. Eu estava animando a missa na Basílica de Aparecida, do encontro carismático. E quando terminou a missa, nós fomos para a sacristia. Tinha mais ou menos uns 20 padres e o arcebispo, hoje o cardeal Dom João Braz de Avisa, que celebrava. E a gente tinha vindo de carro junto com o Dom João. Dom João tinha pego carona com a gente e ficou muito amigo. Foi antes dele se tornar bispo aqui de Maringá ainda. Ele ainda era bispo lá de Vitória. E aí, quando eu entrei, a minha mulher foi atrás de mim. E quando ela chegou na porta, né, estava fechada, ela bateu na porta, porque tinha um salgadinho depois da missa para os padres ali, para o bispo. Aí a pessoa abriu e ela falou: eu vim para falar com meu marido, né? Aí a pessoa falou: pode entrar. Nisso o padre passou e falou assim: quer oração? Ela falou: eu quero. Ele ia dizer para o padre que não queria oração. E aí o padre rezou e ela caiu no meio da vasilha e ficou caída lá no chão. Daqui a pouco eu cheguei, cadê? Minha mulher lá no chão. Eu não sabia se ela tinha passado mal. Aí eu abaixei e falei: tá tudo bem? Aí ela foi falando: nossa, que experiência. Mas ela falou: mas que vergonha que eu passei, né? Porque às vezes Deus faz isso. Então eu já vi muita coisa, mas eu não vi fogo na cabeça de ninguém. Quero ver. Você não quer ver?
aquele fogo que não queima, não é para tacar fogo no cabelo de ninguém, igual teve gente que andou fazendo em procissão aí no passado, né? Hoje em dia já não tem, mas antigamente o povo tacava a vela, né? Para tacar fogo no cabelo, principalmente em Minas Gerais. Nós queremos fogo do Espírito Santo. E o que eu preciso para ter fogo do Espírito Santo? Querer ver o Espírito Santo agir. Querer que ele haja. Dizer que eu preciso. Semana passada, Papa Francisco, né, de forma oficial, emitiu um decreto de canonização da Beata Helena Guerra. Vai agora ser santa, falta só marcar a data. A Beata Helena Guerra era uma das religiosas que escrevia para o Papa Leão XIII perguntando aonde estava o Espírito Santo. E perguntava para o Papa, por que não estamos vendo as mesmas coisas narradas nos Atos dos Apóstolos mais? Por que ninguém fala do Deus Espírito Santo? E ela também, junto com a superiora da congregação dela, começou a mandar cartas, e olha que naquele tempo não eram muitas mulheres que escreviam, mandar cartas dizendo para as pessoas formarem grupos de oração para pedir o Espírito Santo. O Papa acabou escrevendo uma encíclica do Espírito Santo, a primeira encíclica que a igreja escreveu. Imagina, a primeira encíclica depois de 1800 anos é que eles foram escrever uma encíclica do Espírito Santo. E o Papa Leão XIII escreve uma novena e diz que aquela novena é a única novena que a igreja tem oficial. Todas as novenas nos ajudam, mas nenhuma delas é oficial da igreja. A única novena oficial é a novena do Espírito Santo, escrita pelo Papa Leão XIII e depois promulgada, e que o Papa João XXIII depois institui que fosse rezada em todas as paróquias do mundo na época de Pentecostes, e há muito tempo ninguém está fazendo mais. E é a única. E por que eu estou chamando a atenção disso? Estou chamando a atenção porque daquelas irmãs, 3 já são beatas. Daquele grupinho das irmãs, junto com Helena Guerra, ela vai ser canonizada agora, e certamente as outras acabarão sendo também. É porque a missão que Deus deu para ela do Espírito Santo é a mesma missão que Deus está dando para nós, de deixarmos o Espírito Santo agir. Mas vocês estão fazendo 24 anos de casado aí, ó, deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir em todos os cantos. Estende a mão lá para a sua casa, para onde você mora, para onde você trabalha, e pede que o Espírito Santo já esteja agindo. Que aconteça uma grande efusão do Espírito Santo em todos os cantos. Em todos os cantos dessa cidade, em todos os cantos da nossa vida, nós clamamos a Deus que aconteça poderosamente uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já chegou. Então que ele entre mesmo, esteja no meio de nós. Vamos fazer uma oração juntos, pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A gente está no grupo de oração aqui, e às vezes a gente só vê pela televisão. Eu entrei em contato com o Marcos Volcan, que foi presidente da Renovação Carismática no Brasil durante muitos anos, foi membro do escritório internacional, mora em Pelotas, e ele falou para mim, a minha casa, que ele tem uma casa perto dos grandes lagos ali, ela já não existe mais. E aqui em Pelotas a gente não consegue mais para lugar nenhum, nós estamos totalmente ilhados, nenhuma das estradas dá para sair. Aí liguei para um querido irmão, que eu fiquei na casa dele algumas vezes pregando em Passo Fundo. Passo Fundo já está mais para cima, na esperança de que eles estivessem bem. E ele disse, aqui, as partes baixas da cidade, nós estamos abrigando nas nossas casas. Na minha casa, hoje, ele falou, tem mais de 40 pessoas, porque elas não têm mais onde ficar, e a gente foi juntando gente para a pessoa, pelo menos, ter um abrigo. E liguei para Uruguaiana, onde também eu preguei algumas vezes lá, e lá, então, foi um desastre completo.
não é porque eles estão onde chega o rio e o mar juntos. E ele até falou, lá tem os estaleiros que fabricam as plataformas de petróleo. Ele diz que algumas plataformas viraram, agora eles nem sabem quando vão conseguir ver serviço de novo. E diz que na rua as pessoas estão chorando. É muito longe da gente, a gente às vezes não consegue sentir a dor. Mas quando a gente consegue falar com essas pessoas, é que a gente começa, porque eu conheço, vocês talvez conheçam pessoas que moram lá no Rio Grande, liguem também, se tiver como conseguir ligar, né? Para pedir para Jesus, porque a ajuda a gente dá o que pode, mas tem coisas que só Jesus pode cuidar nesse momento. Então vamos pedir para Jesus, que a nossa intercessão alcance-os, que a nossa oração alcance todos os que estão, não só aqueles que estão nos piores lugares, mas em todos os lugares, os que estão perdendo tudo que têm, os que têm medo do que vai acontecer no futuro, os que não sabem como vão reconstruir, aqueles que estão desesperados por não conhecerem ainda o poder de Jesus, para poder entender que esse mundo tem um tempo, mas que aquele que está em Jesus está acima de todas estas coisas, passa pelas dores como todos, mas suporta pelo poder do Espírito. Senhor, nós clamamos o Teu Espírito pelas nossas vidas e por todos aqueles que precisam da Tua proteção. Senhor, eu quero aproveitar esse momento que estes eventos climáticos trazem de medo, para pedir que Tu venhas curar o medo também que existe no coração de tantas pessoas que estão nos acompanhando e também naqueles que estamos aqui. Medo do futuro, medo da depressão, medo das dificuldades, medo da doença, medo de animais, medo das derrotas, medo dos prejuízos. Qual é o medo que você tem às vezes no coração? Talvez nem todos, mas certamente algumas pessoas têm medo. E o Senhor pode vir e curar agora e restaurar. Nós clamamos, Senhor, o Teu poder de cura, Jesus. Muitos dos medos que temos nasceram dos traumas, muitas vezes da infância. Outros medos surgiram por uma situação que nós não conseguimos resolver na vida e agora eles se tornaram um pavor. Tem pessoas que têm medo de passar fome. Tem pessoas que têm medo de amar e medo de ser amado, porque já sofreram com isso e tem medo de dizer que ama, ou medo de dizer e aceitar quando alguém te ama. Você sempre fala, não, eu que tenho que fazer. Medo de receber do outro o cuidado, a atenção. Medo de dar atenção e de não ser aceito. Que medo está no teu coração? Às vezes é um medo irracional, mas não importa, é o teu sentimento. Então você nesse momento entrega e fala, Senhor, eu quero ser curado de todos esses medos. Eu quero ser curado porque eu quero seguir a minha vida com alegria, com graça. Tira os medos que me bloqueiam, Senhor. Tira os medos que me oprimem.
Fala com Jesus e diga para Ele que você não quer viver com esse medo, você não quer estar debaixo desta opressão do medo, que ele desapareça para que você possa ser livre. Clame a Deus essa libertação agora. É o Senhor que te dá força, é o Senhor que te concede a vitória, é dele tudo isso. Então entrega para Ele agora, porque você verá certamente a vitória do Senhor, e que Ele alcance essa vitória em todos os que precisam, mas hoje em todos os que nos acompanham, aqui nas redes sociais, aqui presente no grupo de oração. Nada poderá me abalar, Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero pegar um texto da primeira carta de Samuel. No capítulo 10, versículo 17. Quem quiser acompanhar, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, é um pouco longo, então, mas eu quero ler esse texto todo. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa. Assim disse ele aos israelitas: fala ao Senhor, Deus de Israel, eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e dissestes: estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribos e de milhares e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximassem todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metre foi designada. E a escolha caiu, enfim, sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor: haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram-no no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos o aclamaram, dizendo: viva o rei! Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei, consignou-os em um livro e depositou diante do Senhor, e despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Saul voltou também para a sua casa em Gabaá, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: que poderá este fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presente algum. Mas Saul não fez caso disso. Palavra do Senhor. Esse texto da eleição de Saul é muito interessante. Veja que
o povo de Israel havia durante um tempo escolhido juízes para julgar. Quando Moisés levou o povo para o deserto com as tribos todas e caminharam nos 40 anos do deserto, Moisés resolvia os problemas, quase que a exaustão. Vamos lembrar o texto do sogro de Moisés, que era sacerdote de Madiã, que fala assim: tu não resistirás ficando a julgar o povo de manhã até o anoitecer. Escolhe homens fiéis que possam fazer o julgamento por vós, e só os casos mais difíceis lhe será levado. E aí ele estabelece chefes de 10, chefes de 100, chefes de 1000. Uma organização militar, mas é uma organização também da vida, não é? Você imagine que é preciso que a gente tenha como resolver as pendências, senão quem é que vai aguentar, que fila que vai demorar? Bom, Moisés morre, o povo conquista a sua terra prometida, seguindo Josué e os demais, as tribos se reúnem para decidir as coisas, depois eles são invadidos, o tempo passa e surgem os juízes. Deus suscitava um homem ou uma mulher, dava-lhe uma sabedoria extraordinária, e esta pessoa, que era ungida por Deus, ajudava a julgar as questões, mas o povo não tinha alguém que lhe mandasse. Então a gente tem o caso da juíza Débora, a gente tem o caso do juiz Sansão, a gente tem o caso de Gedeão, e cada um deles tem uma história extraordinária de como Deus o chamou, de como Deus o ungiu, e de como eles foram instrumento de libertação para o povo. Mas o dia a dia da comunidade, eles viviam confiando no Senhor, aos pés do Senhor, se reuniam para rezar e ouvir o Senhor. E aqueles que tinham a missão de conduzir, tinham a obrigação de serem profetas para todos. Se você ler o texto do capítulo 10 antes, você vai ver que Samuel, antes mesmo disso, o povo ia lá falar com ele. Samuel era um grande profeta, não houve profeta igual Samuel. Quando Jesus sobe no Tabor e se transfigura, quem estava lá e aparece para Pedro, João e Tiago que se prostram? Moisés, Elias e Samuel. Samuel era o grande profeta que conduzia o povo, que dizia para onde ir, que andava no meio do povo, e o povo ia lá para Samuel e dizia: não, nós não queremos um profeta, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei, por que nós não podemos ter rei? Todo mundo tem um rei que decide as coisas, que vai para a guerra, que eles morrem, não é? Que é um rei. E Samuel dizia: não, vosso rei é o Senhor Deus, Ele é o vosso rei, Ele é quem comanda. Mas o povo não, o povo queria alguém que ele enxergasse. Falava: Deus, eu não estou enxergando, eu quero alguém que eu enxergo. Até que Deus disse para Samuel: tá bom, reúne todas as tribos e diz: olha, durante o tempo do deserto eu cuidei de vocês, quando faltou comida eu fiz chover o maná do céu, quando vocês reclamaram veio as codornizes, quando não teve água, surgiu água da pedra, quando precisou passar pelo mar, porque estavam perseguidos, o mar se abriu, eu cuidei de vocês. Agora vocês acham que eu não estou bem, cuidando bem de vocês e querem um rei? Tudo bem, então vamos ter um rei. Onde eu quero chegar com isso? Deus, por incrível que pareça, sendo Ele Deus e estando acima de todas as coisas, Ele cedeu à vontade das pessoas. Ele sabia o que ia acontecer com Saul? Claro que sabia, ele é onisciente. Ele sabia que Saul ia ficar loucão, porque Saul ficou louco. Né? Davi ia lá tocar, porque dizia que quando tocava, a música acalmava o espírito da loucura de Saul. Quando precisou da coragem de Saul diante de Golias, o Saul, se mandou. Davi é que foi lá lutar. Quando Saul estava
desesperado e Samuel já tinha morrido, procurou uma invocadora de espírito dos mortos para invocar Samuel. Quer dizer, Saul estava alguém que deu muito trabalho para Deus. Deu muito trabalho para Deus. Mesmo assim, Deus, sabendo que tudo isso iria vir, Deus deu o que o povo queria. Gente, o povo queria algo ruim? Não. O povo pensava que era a melhor coisa. Todo mundo tinha rei, né? O rei das outras nações certamente andava, não é, com uma ostentação, bonitão, com soldados, com as suas concubinas, com o seu tesouro, não é? Era poderoso. E eles falavam, nossa, olha que legal. E nós aqui, não tem ninguém aqui igual. Nós somos tudo igual. Não é? Nós somos tudo igual aqui, tem só o nosso líder espiritual, tem nada de grande. Não, ó Deus, dá um rei aí para a gente. Deus muitas vezes vai te ouvir, vai me ouvir, e vai ouvir você. Quando você bate, ele fala, isso não é bom para você, isso não é bom para você. E você fala, mas eu quero, é bom para mim sim. Isso é que vai, eu preciso disso. Aí uma hora Deus fala, tá bom, meu filho, é isso que você quer? Vou dar para você. E Deus ungiu Saul? Ungiu Saul. Se você pegar o início do capítulo 10, Saul entrou no meio dos profetas e de repente começou a profetizar, e o pessoal falava, nossa, quem que é isso daí? É um novo profeta? A gente não conhecia, surgiu um profeta no meio de nós. Deus é tão bom que Ele ainda abençoa as burrices da nossa cabeça. De tão bom que Ele é. Aliás, é bom você falar para o teu irmão, você sabe que de vez em quando você pede umas coisas que Deus te dá porque tem dó do você. Tem dó. Tem dó, né? Parece aquelas moças ou moços, não é? Que pedem para Deus o marido errado, a esposa errada, né? Tem gente que pede, né? Depois fala, ai meu Deus, o que Deus me deu, né? Eu tinha algo melhor para você, você que teimou demais. Tirando a brincadeira, evidentemente, que Deus deu o rei que o povo queria. E depois teve que dar um novo rei, que tivesse o coração mais parecido com o dele. Mas foi fácil quando Davi chegou? Não. Davi teve que fazer guerra, Davi teve as trapaças dos seus próprios filhos, Davi vivia em guerra com Saul, Davi conquistou com dificuldade, a tal ponto que o projeto de construir um templo para Deus, Deus fala para Davi, Davi, você tem um coração igual ao meu, mas tuas mãos são cheias de sangue. Teu filho é que vai fazer esse templo. Junta toda a madeira, todo o dinheiro, toda a riqueza para construir, mas você não vai fazer para mim não, porque você está cheio, com a mão cheia de sangue. E olha que Davi era alguém que ouvia Deus, se debruçava, que queria fazer a vontade de Deus, mas o povo acabou enfiado em guerras e em lutas com seus reis, porque o povo queria um rei, queria alguém que fizesse as coisas. Puxa, acreditar em Deus, acreditar que Deus vai resolver meu problema, eu prefiro alguém aqui que eu olho para ele e resolve meu problema. Tem gente que, bom, tem médico aqui? Não? Mas algum vai assistir meu vídeo. Os médicos procuram seguir a ciência sabe tudo. Você já teve, por exemplo, que ir num bom médico recomendado, chegou lá, ele era estudioso, e ele não te deu um bom diagnóstico? E aí depois de um tempo é que você conseguiu descobrir que aquilo não era daquele jeito? Porque são falhos, porque não sabem. E muitas vezes nós preferimos alguém que fale isso do que Deus. Não é? Esses dias eu estava com um amigo meu médico, ele falou assim para mim,
Olha, Sidney, o que me deixa às vezes chateado é quando as pessoas resolvem confessar os pecados dela. E eu fico pensando na minha cabeça, o que eu tenho com essa história? Não é porque a pessoa chega lá, puxa, estou diante do médico, o médico tem o poder de curar, né? Deve ser também santo, né? Eu vou confessar minhas fraquezas. E ele, esse meu amigo é muito querido, ele fala, tudo bem, mas eu não tinha nada para responder, eu não estou aqui para resolver esse outro problema, né? Estou aqui para ver se o joelho está funcionando. Eu estou fazendo essa brincadeira para dizer só, o povo pediu para Deus um rei que não era o que Deus queria lhe dar, e Deus falou, vocês estão escolhendo mal, mas eu vos darei o rei. E olha que interessante, quando eles reuniram, como é que eles escolheram o rei? Por sorteio. Boa tática, né? Então vamos fazer o seguinte, então as 12 tribos de Israel, vamos sortear. Caiu na tribo de Benjamim. Então agora todo mundo vai embora, fica só a tribo de Benjamim, nós vamos escolher um dessa tribo. Aí traz todas as famílias, vamos sortear de novo. Tchuf, sorteou lá a casa de Matre. Aí, cadê teu filho? Não sei. Quem é teu filho? É o Saul. Traz aqui. Eu não sei onde ele está. Qual é a conclusão que eles chegaram, se vocês prestaram atenção? É que como a leitura é longa, às vezes a gente não presta atenção. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Acho que Deus está errado, vamos sortear de novo. E foram perguntar para Deus de novo. E aí? Não tem ninguém aqui da família dele, vamos sortear de novo até sair um? E Deus falou, não, ele está escondido lá no meio das bagagens. Tanto que ele quer ser rei que ele está escondido. Vão lá buscar. E quando trazem Saul, perceberam que ele era um moleque alto? Diz que os outros batiam no seu ombro. E ele era vistoso. Todo mundo em volta dele é aquele cara grandão. Ah, só pode ser ele o nosso rei. Rei tem que ser, né? Tem que ser um cara fortão. Você estava fora, viu, William? Eu também. Né? Tem um cara lá, você já tem chance. Né? Aí o rei estava lá. Aí todo mundo, é ele, e aplaudiram. Samuel, estão satisfeitos? Estão satisfeitos. Então agora eu vou explicar como é que funciona. A partir de agora todo mundo vai pagar imposto para o rei. A partir de agora você sustenta a riqueza desse rei. A partir de agora, tudo que o rei quiser da tua casa, você é obrigado a dar para ele. A partir de agora, ele vai ter um exército, quem vai pagar é você. Porque quem é que vai pagar esses caras que vão ter que proteger ele para não morrer? É o povo. Então, a partir de agora, a vida ficou mais cara, né? Percebeu que a vida ficou mais cara? Ele falou, vamos criar mais isso, vamos arranjar mais aquilo, quem vai pagar? Bom, agora é vocês que vão pagar, vocês não queriam? É assim que vivem as outras nações, pagando o seu rei. E o Saul não estava nem aí com essa história, porque teve gente que nem aceitou e ele nem ligou, né? Se fosse um rei diferente, ele tinha mandado matar os que não tinha dado presente para ele. Quer dizer, ele nem ligou os que não mandaram presente para ele, porque todo mundo devia estar determinado. Tem que dar presente para o rei. Temos agora que olhar para a nossa vida aqui e pensar. Tem coisas que a gente deve refletir se devemos pedir para Deus. E pedir para Deus que nos dê discernimento. Para a gente pedir as coisas que realmente serão importantes e boas para as nossas vidas. Às vezes você fala, eu quero fazer tal coisa. E aí você pede para Deus que resolva aquilo. Não é? Que te dê condição de sair. Eu vou sair desse lugar, vou trabalhar em outro. Às vezes é vontade de Deus, mas às vezes não é. E você fica pedindo, Deus fala, tá bom, tá ok, é assim que você quer? Toma, vai. Depois nós vamos resolver, eu não vou te abandonar, porque Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o povo porque o povo preferiu escolher um caminho que ele não queria dar. Esse é o nosso Deus. Um Deus que aguenta nossas cabeçadas e fica com a gente. Mas se você puder não dar a cabeçada, é melhor. Que seja essa o pensamento para você na tua oração. Estende a tua mão e fala para o Senhor que você quer fazer a vontade dele e não só a tua.
que muitas vezes os teus pedidos podem não ser bons. E se você quiser, diga: Senhor, se o meu pedido não é bom, não me dá não. E me mostra que pedido eu tenho que fazer. Porque eu quero receber das coisas que queres me dar e que serão boas para o teu reino, para a minha vida, para o meu futuro. Dá-me, Senhor, essa graça. Dá-me, Jesus. Eu te peço, Senhor. Dá-me a tua graça, Senhor. Dá-me, Jesus.